Os cangaceiros eram bandidos que moravam na Caatinga nordestina. Os primeiros, ainda no século XVIII, aterrorizavam o sertão. Mas nas décadas de 1920 e 30, conquistaram um certo apoio da população mais pobre e passaram a ser conhecidos como bandidos sociais. Mas o que não se fala muito é na presença das mulheres entre esses cangaceiros. Hoje nós vamos conversar com Manuel Neto, diretor do filme Feminino Cangaço, e a senadora Lídice da Mata, da Bahia. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Cidadania, agradeço a presença de vocês. Olá, Roberta. Eu é que agradeço a oportunidade. E antes de começar a nossa conversa, vamos assistir um pequeno trecho do filme Feminino Cangaço. A mulher que ia para o cangaço era uma sertaneja comum, sitiante, não era da elite social, não era certamente a filha do coronel, não era também a filha do proletariado, mas era aquela moça do sítio que se sentia atraída por aquela vida de aventuras e que era muitas vezes raptada contra a vontade e em outros casos ela ia por livre e espontânea vontade. Senadora, a senhora que é nordestina deve ter crescido já ouvindo muitas histórias sobre os cangaceiros, imagino. Como foi? Não, certamente essa é uma história, a história do cangaço é uma história que encanta o Nordeste inteiro e eu creio que tendo influência nacional também. Ela marca um período da história do Brasil no Nordeste e o importante nesse momento é que nós estamos dando, ao promover este filme, um novo olhar sobre essa história, buscando destacar a presença feminina, a importância das mulheres naquele episódio, naquela vida, naquele modo de vida, né? E acho que, por isso, foi importante trazermos aqui o Manuel Neto, que é um pesquisador, mais do que um roteirista do filme, ele é pesquisador, historiador, pesquisador de toda a história de Canudos, de toda a vida também no sertão nordestino, e pôde, com esta visão de pesquisador, enxergar também o papel feminino dentro desta sociedade do cangaço. Manuel, conta pra gente um pouco como foi que as mulheres entraram no cangaço, porque no início tinha até uma certa superstição, né? Não podia haver mulheres, e só depois que elas chegaram. Olha, a entrada das mulheres no cangaço se dá de forma diferenciada. Nem todas entraram porque queriam e pouquíssimas, aliás, entraram porque queriam. Maria Bonita é um exemplo, assim, bem acabado. Ela era uma mulher casada, separada do marido, e que ela resolveu acompanhar Lampião. Dadá, que é uma outra exponencial entre as mulheres do cangaço, ela foi raptada por Corisco, né? Então, são razões diferentes, né? Geralmente, mulheres, como o Frederico diz no próprio filme, o historiador Frederico Pernambucano de Melo, de pequenas e modestas propriedades, que viviam, inclusive, sob o domínio e o mando do patriarcado, numa vida, numa existência muito resumida às tarefas domésticas e que a vida no cangaço traz um certo glamour, uma certa atração pela possibilidade de transgredir esse dia a dia, essa rotina tão massacrante que a mulher vivia naquele período, né? Então, muitas delas escolhem um cangaço porque é uma possibilidade de romper com essa rotina, com esse dia a dia enfadonho, às vezes, pesado, né? E outras são compulsoriamente arrastadas pelos seus futuros companheiros, que era uma prática mais ou menos corriqueira no cangaço. Quanto à superstição,
ela é verdadeira, né? Os cangaceiros consideravam que as mulheres vulnerabilizavam os homens. A presença feminina vulnerabilizava os homens. Tem um cangaceiro criança, que foi um cabra de Lampião, que ele diz tacitamente, né? Depois que entrou mulher, nós ficamos tudo que melancia, fácil de furar, né? Era uma convicção moldada pela superstição, pelo catolicismo popular, enfim, por esse amálgama de crenças que permeia a vida do cangaço e a vida do nordestino como um todo. Um pouco parecido até com os marinheiros, né? De que não podia entrar mulher em barco, não dava sorte. Mas no cangaço, isso tem uma razão muito ligada às crendices. Eles usavam escapulários, usavam rezas que supostamente fechavam seus corpos contra bala, contra arma branca, enfim, todo tipo de risco e de perigo que corriam. E quando a mulher entra, na cabeça deles, eles são vulnerabilizados, eles são expostos de uma maneira mais contundente a esses perigos. E aí quem mudou isso tudo foi a Maria Bonita. Foi Maria Bonita que entrou, que rompeu com essa tradição de não ter mulheres. As mulheres existiam em torno do cangaço, né? Prostitutas, mulheres ocasionais, quando eles chegavam em determinados lugares. Qual é o salto de Maria Bonita? Maria Bonita é, sem dúvida, uma transgressora e de uma coragem extraordinária, porque ela assume o risco de entrar no cangaço e assume o risco de romper com toda a tradição de onde ela vivia. E Lampião tem o mérito de, rompendo com essa tradição, admitir a presença da mulher. Todos os seus antecessores, né, senhor Pereira, que foi o grande mestre dele no cangaço, jamais admitiu mulher, nenhuma, né? O Jesuíno Brilhante, enfim, todos os cangaceiros. E Lampião não só rompe com essa tradição do cangaço, como ele dá um salto muito grande na medida em que ele incorpora, né, toda uma estética e toda uma logística na qual ele inclui as mulheres no cangaço. É um outro patamar. Que aí ele recebeu, ela fugiu, ele recebeu e mudou, então, essa tradição. Eles já se conheciam, tinham tido os contatos e fortuitos, episódicos. Lampião apareceu no lugar onde ela morava, ele pediu para ela costurar uns lenços para ele, enfim, né? Começaram a conversar e ela sempre muito receptiva. E nisso resolveram se juntar os trapos, como se diz no sertão. Essa questão da estética é bastante interessante. A senhora falou que ela pediu para ela bordar lenços, mas eles também bordavam, né? A senhora até falou do machismo, mas em contraposição a isso, né, os próprios cangaceiros, eles bordavam, faziam aquelas roupas super elaboradas, né? Tinha mesmo uma estética bem específica. Tem um antropólogo baiano, Renato da Silveira, que ele tem uma frase muito legal. Ele diz o seguinte: os cangaceiros não apareciam, eles eram aparições. Dada o colorido, dado o brilho. E é até um pouco contraditório, porque na medida que eles queriam se esconder, eles no ambiente da caatinga, praticamente cinza, eles apareciam coloridos. A estética do cangaço, ela tem uma grande inspiradora, que é Dadá. Dadá é que vai dar as orientações fundamentais para aquilo que aparece nos bornais, nos lenços. Embora Lampião bordasse muito bem, costurasse a máquina, mas Dadá vai ser a grande esteta do cangaço. É ela que introduz cores, brilhos, desenhos novos e muda completamente. Se a vestimenta do cangaço, até 1926, era a vestimenta comum do nordestino, a partir de 1926, quando Lampião é chamado a Juazeiro do Norte para atendendo o chamado de Padre Cícero. Ele vai a Juazeiro do Norte para combater a coluna Prestes, e quando ele vê os voluntários que combatiam a coluna Prestes fardado com a mescla azul, ele adota essa vestimenta. E a partir daí evolui. Tanto que tem cangaceiro que, quando queria convidar alguém para ir para o cangaço, dizia: venha para a mescla também, né?
E as mulheres também tinham uma estética um pouco diferente da época, né? As mulheres cangaceiras, elas usavam saias mais curtas e tinham uma liberdade maior. Elas eram, de certa forma, era uma contraposição ao machismo na época, né? Elas eram, assim, precursoras do feminismo. Não, é claro que elas tiveram uma vida muito livre para se imaginar uma mulher naquele período da nossa vida no Brasil. Né? Então, a vida no cangaço, como os homens tinham que sobreviver sozinhos, perdia também muito dessa característica do machismo tradicional, que era algumas funções para as mulheres, outras funções para os homens. Eles misturam as funções, né? Na medida, inclusive, que a mulher passa também a ter que se defender, a ter que lutar, né? Elas andavam armadas também, né? Bem, não eram só as companheiras, né? Elas também participavam. Essa questão do armamento é muito interessante, porque tem toda uma mistificação em torno disso, de que as mulheres no cangaço lutavam com armas. Elas não lutavam com armas. A única cangaceira que realmente, efetivamente, lutou com arma foi Dadá, né? Todas elas portavam um revólver para defesa pessoal. Mas, na hora dos combates, os cangaceiros designavam várias pessoas do grupo para proteger as mulheres. Elas eram afastadas. Episodicamente, num confronto ali, num confronto aqui, diria haver, Maria Bonita foi ferida, Dadá, no final, foi ferida. Mas Dadá é a única cangaceira que realmente lutou com a arma na mão, até porque Curisco estava baleado, ferido, com os braços inutilizados, e ela assumiu, né? Dadá era uma mulher de uma presença tão extraordinária no cangaço, que um cangaceiro chamado Criança, né? Criança disse que saiu do cangaço porque não aguentava a mulher mandando nele. Era Dadá. E ele dizia que Dadá mandava até em Curisco. Frederico Pernambucano dizia, inclusive, que Dadá fez bullying em criança, né? Mas ela era uma mulher extraordinária, como Maria era. Feramentas diferentes. Maria era a primeira dama do cangaço. Dizem que muito brincalhona, muito descontraída. E eram mulheres jovens, gente, muito jovens. Dadá entrou no cangaço com 13 anos. Maria morreu aos 27 anos. Né? É um parâmetro muito diferente eram meninas. Sila diz uma coisa muito interessante também. Nós não éramos donas de casa, nós éramos donas de mato, né? Porque elas viviam aquilo na integralidade. Vocês já imaginaram o que era ter filho no cangaço? Era muito complicado. Com certeza. Era muito complicado. Os filhos, depois de paridos, tinham que ser entregues, porque não podia haver criança no cangaço, né? Uma outra coisa é que a entrada no cangaço não tinha retorno. Quem entrasse no cangaço tinha que ficar lá até o fim. Era um caminho sem volta. Não tinha, porque quando você entra, você era portador de informações vitais para o cangaço. A informação para o cangaço era fundamental. Por isso, Lampião montou uma rede tão eficiente de informantes e de apoiadores, porque assim ele podia se movimentar e ter uma logística eficiente para atender a eles, atender as mulheres, né? Socorrê-los na medida que podiam. Outro papel que as mulheres vão jogar muito fundamental é na medicina popular. Elas curam. Elas usam, eles todos usavam, a pimenta, outros elementos da natureza para curar feridas, né? Eram conhecedores profundos. Essa harmonia com a natureza é fundamental, né? Eram homens, antes de tudo, camponeses, né? A gente não pode abstrair o cenário e a história. Eles não são geração espontânea, eles nascem num contexto, diante de uma realidade brutal. Como é que se dá a colonização sertaneja? Se dá matando índio, né? Se mata índio para se tomar as terras e se apropriar das terras. Os cangaceiros crescem nesse ambiente que é hostil pela natureza e hostil pelo processo de posse da terra. Então, essa violência permeia, né? Essa coisa de que o cangaceiro é sanguinário, é bandido, etc., eu acho que é a superfície, é o óbvio, né? Que Lampião é bandido, que Maria era parceira dele e conviveu com esses crimes, isso é óbvio. Mas a gente precisa
aprofundar nisso, buscar os porquês, as respostas para essa questão que parece simples, mas é muito complexa. E essa questão de que eles seriam bandidos sociais, né? Assim, às vezes se faz até uma comparação, eles eram como os Robin Hoods do sertão. Era isso mesmo? Olha, veja bem, se você anda... a senadora citou aqui de meu trabalho sobre Canudos. Quando eu pesquisava Antônio Conselheiro, eu encontrava Lampião do Caminho. Isso eu sempre ouvi. E ouvi versões dicotômicas. Alguns diziam que foram tratados otimamente por Lampião. Outros diziam que foram maltratados por ele. Enfim, Lampião não tinha um projeto social claro. Né? Lampião era a resposta, né? Ou o cangaço foi a resposta a uma situação de violência em que o Estado, apropriado pelas classes dominantes, pela elite políticas, impossibilitava uma convivência civilizada no sertão. Então, um pequeno proprietário era esbulhado, perdia a sua propriedade e ficava por isso mesmo. A resposta em armas é uma resposta à violência do Estado e das classes dominantes. Nesse sentido, tem um papel social relevante, sim. Agora, que havia um projeto no cangaço de ajudar a pobreza, de socorrer pobre, isso não havia, né? Lampião roubava porque ele era um profissional do cangaço e profissional competente. Eu vou pegar aqui até uma frase de um outro historiador, que ele diz o seguinte: Lampião fundou o Cangaço S.A. Ele articulou isso, né? E todas as pessoas que gravitam em torno do cangaço, gravitam em torno dessa articulação que ele montou. E é por isso que ele pôde, inclusive, aquecer na entrada das mulheres, porque ele tinha uma logística que podia amparar a presença de uma mulher dentro daquelas circunstâncias. Que foi, então, a partir dele que realmente esse movimento, esse fenômeno cresceu mesmo, que tem registros, né, assim, desde o século XVIII, mas ainda era uma coisa menor, né? E ele que realmente... O cangaço, como tal a gente costuma discutir, é o cangaço de Lampião, a partir de 20. Lampião vem do bando de senhor Pereira, né, e assume o comando do bando. E ele, a partir do momento que ele assume, ele define toda uma estratégia, né, de desenvolvimento do trabalho dele. Ele chega a dizer numa entrevista: eu não vou largar meu negócio porque o negócio é rentável. Eu gasto muito mais da renda. Né? E dizia jocosamente: eu não trabalho porque a polícia não deixa. Eu tenho que enfrentar a polícia. Né? E o senso de humor dele era muito aguçado. Dizem que a relação dele com Maria era uma relação bem humoradíssima. E o que tem interessante é que Maria também tinha uma ascendência sobre ele. Né? Ela respondia a ele o que ninguém conseguia responder. Ela respondia, enfrentava ele e ele recuava, muitas vezes. Né? A outra coisa de Maria é que ela nunca foi Maria Bonita dentro do cangaço. Ela era Maria do Capitão ou Dona Maria. E ele chamava ela de Santinha às vezes. Né? Então, e de onde veio Maria Bonita? Maria Bonita é uma criação muito de fora, é mais de fora da imprensa do que propriamente dos grupos. Inclusive, Maria Bonita não é considerada nem a mulher mais bonita do cangaço. A mulher mais bonita do cangaço é Lídia, a mulher de Zé Baiano, que foi morta, inclusive, violentamente. Ela praticou adultério, que era um crime inaceitável, e ele matou ela a pancadas, pauladas. Dadá conta que ela morreu gritando, pedindo socorro a noite toda. Maria foi falar com o Lampião, pedia a Lampião que interviesse, e Lampião disse que não se metia, porque era uma regra do bando. Né? Não se metia porque era coisa de Zé Baiano que ia resolver. Né? Então ela morreu espancada a pau, massacrada. E dizem que essa realmente era a mulher mais bonita do cangaço. E tem outras mulheres bonitas também no cangaço, como Inacinha, que é uma figura extraordinária, mulher de gato. Né? Tem Sila, que era uma mulher bonita também. E mulheres que eu acho mais corajosas, né? Interessantes e corajosas. Né? Capazes de enfrentar a adversidade com uma coragem
extraordinária. Mas então a violência não era só externa com os outros, era internamente no bando e contra as próprias mulheres também. Mas veja bem, uma violência que marca a existência da mulher. Né? Até não hoje, só lá, né? Claro. tantos jornais abrimos com mulheres que são assassinadas por adultério. Né? Então, esse olhar feminino, ele vai, do feminino no cangaço, ele vai mostrar uma mulher que rompe as barreiras sociais daquela época, muitas vezes muito jovem, né? E que é submetida a uma vida nova, diferente, mas onde também, mesmo nesse espaço de rompimento de amarras das mulheres, há também as amarras das regras sociais vigentes, né? Como a questão do adultério, que mesmo nos dias atuais continua sendo uma razão para matar-se as mulheres. De certa Até forma, bem pouco tempo, o Código Penal brasileiro permitia que um homem pudesse matar a mulher sem ser punido desde que fosse comprovado o adultério. Era um atenuante, né? Assim, legal mesmo. E tem um aspecto, né? A questão do adultério, ela mobiliza o sertanejo, o homem brasileiro de uma forma geral, não é só dentro do cangaço. Sim. Se matar por adultério, na alta roda social, em qualquer lugar, era um crime imperdoável. Né? Não era só para cangaceiro. É aquilo que eu digo, cangaceiro é o sertanejo, é o camponês, né? Que tem suas convicções religiosas, que tem suas convicções morais e que trabalha dentro delas. Ele rompe com algumas, mas outras ele mantém. Né? Eles eram profundamente vinculados a essa história de vida deles. Eles não se dissociam delas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Cidadania. Obrigada a vocês. O documentário Feminino Cangaço foi cedido para exibição na programação da TV Senado pelo Centro de Estudos Euclides da Cunha. A estreia vai ser neste sábado, dia 12, às 21 horas. Não perca! E esse programa já está disponível no nosso portal na internet, senado.leg.br/TV. E você, o que achou? Ligue 0800 61 2211 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 61 999 66 16 16. Dê a sua opinião e faça também a sua sugestão para o programa Cidadania da TV Senado. Obrigada pela audiência e até a próxima.